É uma alegria muito grande poder sempre partilhar das verdades de Deus com vocês. Nós temos um propósito na nossa igreja, no domingo pela manhã, de estar orando, de estar intercedendo, de estar trazendo uma intercessão a cada semana, começando pelo domingo de manhã, por uma nação. Nós temos orado pelo Brasil, temos orado pela Itália, onde eu e minha esposa estamos morando. Temos orado também aqui onde eu estou, na Inglaterra. Temos orado pelos nossos vizinhos, a Venezuela, e assim por diante. A cada domingo pela manhã, a nossa igreja aí no Brasil tem recebido uma direção pastoral para, na semana, orar pelas nações. E nessa semana nós vamos interceder por Israel. A pergunta que nós fazemos é: por que interceder? Por que orar por Israel? Então, nós vamos trazer uma direção para que não somente a nossa igreja, mas você que certamente estará assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, você também possa ser movido junto conosco a orar pelas nações. É importante eu enfatizar isso a você que está nos assistindo. A nossa igreja, ela tem um chamado para as nações. Nós somos oriundos da Igreja Nova Vida, de Nova Vida, cujo fundador é o bispo Roberto McAllister. E nós estamos neste propósito de levar esse ministério, uma novidade de vida, uma nova vida, a todas as nações. É somente uma semente, mas nós acreditamos nesse chamado e nós vamos levar avante todo este propósito de Deus de uma igreja para as nações. E dentro disso nós queremos trazer essa oportunidade de interceder pela nação de Israel. Há um texto no livro de Miqueias, no capítulo 5, a partir do verso 2, que diz assim, acompanhe a leitura conosco. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, em ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um texto interessante, uma profecia a respeito da vinda do Cristo se envolvendo na humanidade. Aqui o profeta Miqueias sinaliza onde o Cristo deveria nascer, onde o Cristo deveria se manifestar, onde o Cristo deveria se encarnar, ou seja, através de Maria, ele nascer e nascer em Belém. Mas o que a gente vê no final do texto é que
a origem deste que haveria de reinar em Israel é desde os dias da eternidade. Então mostra a eternidade de Cristo e a sua manifestação para o povo de Israel. A pergunta que eu faço, irmãos e ouvintes, que Israel é este que Miqueias ele está profetizando? Nós sabemos que a profecia ela deve ser entendida ou discernida, interpretada em 3 níveis. Primeiro, o contexto natural. Depois, o contexto das pessoas que estão envolvidas na profecia. E depois, por último, o plano eterno de Deus. E dentro desse princípio, certamente a gente pode afirmar que este Israel, ele tanto é o Israel, povo de Deus, a qual Miqueias está falando, o Israel natural, como o Israel igreja, que muitos cristãos consideram que a igreja é o Israel de Deus, o verdadeiro Israel. Então, num primeiro plano, é a Israel natural. Num segundo plano, é a igreja que se manifestou através de Jesus, o Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas nós precisamos compreender que existe uma Israel espiritual e eterna. Nós já estávamos planejados em Deus. Então, amados irmãos, eu quero compartilhar esta verdade com vocês e aqueles que estão nos ouvindo no canal do YouTube, a ser movidos a trabalhar, a interceder, a orar durante essa semana, a partir deste domingo. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 20. Vamos ler esse texto. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, cortados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram cortados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Eu queria fazer, usando esse texto de Paulo em Romanos, fazer uma imagem, tentar montar uma imagem a respeito desta árvore. Paulo aqui está falando de Israel e a nossa relação com Israel. Ele diz que Israel foi
galhos de Israel foi cortado para que nós pudéssemos ser enxertados. É interessante, irmãos, que quem conhece o campo, esse processo de enxertia, nós não somos enxertados direto no caule. Nós somos enxertados em parte do ramo que fica ligado ao caule. A enxertia ela é feita dessa forma. E a partir daí, aquilo que foi enxertado, que foi feito esse processo de enxertia, ele passa a desfrutar da árvore, da raiz e da seiva da raiz. Então, nós que fomos enxertados, não podemos desprezar o ramo natural. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que Israel é o ramo natural. E se nós somos considerados, vamos dizer assim, porque a história da igreja fez isso, ela considera a igreja como a Israel de Deus e despreza Israel natural. Nós temos que entender que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando e o que nós precisamos praticar é uma intercessão, sim, pela nação de Israel. Por quê? Se nós temos essa compreensão de que Israel é o natural e nós somos o espiritual, a Israel espiritual, no contexto do pensamento de Deus, tanto o natural como o espiritual é a mesma coisa. Ou se nós desprezamos o que é natural, como pode se manifestar o que é espiritual se não existe o natural para se manifestar? Se nós desprezamos o que é natural, nós também desprezamos o espiritual. E este é o grande problema. A igreja, pelo mover do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, ela precisa compreender isso. De que tanto a Israel natural, como nós que somos, e dentro do nosso pensamento cristão, nós somos o verdadeiro Israel, porque o apóstolo Paulo ele diz que o verdadeiro judeu, consequentemente o verdadeiro israelita, é aquele que é circuncidado no coração e não na carne. Agora, se nós desprezamos a sombra, nós também desprezamos a imagem. Quando que não existe sombra na relação sombra e imagem? É quando o sol ele está ao meio-dia. A sombra ela fica, vamos dizer assim, dentro da imagem. O que isso eu quero dizer? É que vai chegar o dia pleno, onde o sol da justiça há de se manifestar, esse sol do meio-dia, onde tanto Israel que é sombra, como Israel que é o verdadeiro, será uma coisa só. O espiritual estará, ou melhor, o natural estará no espiritual. E aí se concretiza a profecia. Se concretiza o pensamento de Deus, se concretiza o terceiro nível de interpretação de uma profecia. É isso que eu gostaria de deixar para você, para que nesta semana você possa interceder pela nação de Israel e entender que isso é uma obrigação nossa. Porque não intercedendo, de certa forma, nós estamos nos ensoberbecendo e desprezando
justamente aqueles aonde nós fomos ligados. O ramo natural que é a nação de Israel. Então eu queria deixar essa meditação a vocês, tanto da igreja, Nova Vida para as Nações, como também aos nossos ouvintes no canal do YouTube. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém.